Queridos, nós fomos designados por Deus para escrevermos os atos do Espírito Santo nos dias de hoje. Designados é a série que a nossa igreja tem vivenciado desde o início do ano, né? Um tempo onde como igreja estamos vivendo e sendo direcionado para vivermos como uma igreja viva, que deixa marcas por onde passa. Eu convido você, talvez durante a semana, a entrar no canal do YouTube da Igreja Batista do Bacaxeri, e ali você vai encontrar todos os vídeos da série que nós tivemos até então. Eu não tenho dúvida que você vai ser muito e muito abençoado. Eu acredito que a maior parte aqui, se não todos, já escutaram a história do Alexandre o grande imperador. E conta-se a história que, certa vez, ele ficou sabendo que ele tinha um soldado que também se chamava Alexandre. Só que, diferente do grande imperador, esse soldado ele era reconhecido como alguém covarde. Então, o grande imperador chamou esse soldado e ele fez a seguinte pergunta: você é o soldado Alexandre? Ele falou sim. Por que você recebeu esse nome? Foi uma herança, onde meu pai, minha mãe, em memorial, olhando como referência a sua pessoa como imperador, colocou esse nome em mim. E aí, então, o imperador disse: ou você será corajoso, ou você terá que mudar de nome. Porque se você tem o nome de Alexandre, você não pode ser covarde. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre aqueles que foram chamados por primeiro de cristãos. Aqueles que na história, através do livro de Atos, hoje no livro capítulo 11, nós vamos estudar um pouquinho aqui. E o que me chamou a atenção na história do imperador é que, qual é a responsabilidade que eu e você temos de sermos cristãos? De carregarmos o nome de cristão. O que isso de fato significa para mim, para você, na nossa caminhada, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós vivemos? Qual é a responsabilidade que isso significa nas nossas vidas? Somos cristãos porque representamos Cristo por onde passamos, seja nas nossas atitudes, na nossa forma de falar, de pensar, de agir, nas nossas decisões, queridos, em tudo. De alguma maneira, se somos cristãos, nós representamos a Cristo. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos. Se você entrou aqui, você deve ter recebido o boletim. No meio do boletim tem um esboço. Você que está online também pode acessar esse boletim, se conectar aí para participar junto conosco. Não tenho dúvida que você também vai ser muito abençoado aí. Atos capítulo 11, eu quero ler a partir do versículo 19. Acompanhe comigo aí. O texto nos fala: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícia desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles enviaram a Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Versículo 27. Naqueles dias, os profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, e o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Até aí. O tema da mensagem de hoje é ser ou não ser. Eis a questão. Essa é a famosa frase do monólogo do William Shakespeare, onde nós podemos, de alguma maneira direta, perceber que não tem outra possibilidade. Ou é ou não é.
né? Ou nós, de alguma maneira, existimos ou não existimos, e em última instância, ou vivemos ou morremos, não tem outras possibilidades. E a minha proposta para essa noite, diante do texto que nós acabamos de ler, de Atos, é perceber qual é o desafio e a oportunidade que, como cristãos, nós temos de deixarmos marcas por onde nós passamos, entendendo que nós temos responsabilidades, que nós temos sim um nome que está acima do nosso nome mesmo, que é estabelecido como nós somos cristãos. Nós seguimos a Cristo e nós vivemos para Ele. Eu queria, de alguma maneira, nesse momento, chamar a tua atenção nos próximos minutos, para que de alguma forma Deus fale ao seu coração e você sair daqui desafiado. Ser chamado cristão significa pelo menos termos 4 responsabilidades. Pelo menos 4. A primeira é ser cristão, é ser evangelista. O evangelho significa boas novas. Então, o evangelista, ele leva as boas novas àqueles que precisam. Ele leva as pessoas. Todo cristão, ele tem o dever de falar do evangelho a quem ainda não crê. Todo cristão, ele tem o dever. A história que nós lemos acontece em Antioquia. Antioquia é a capital da Síria e uma das maiores cidades do Império Romano. Estima-se que seriam 500 mil habitantes, que fazia dessa cidade uma grande metrópole naquela época. Existia todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. E hoje, quando nós olhamos para a história, nós sabemos que a igreja que lá foi estabelecida, ela foi um grande potencial, um referencial de levar muitos missionários a cidades ali que talvez eram tão distantes. E missionários foram enviados, foi uma base missionária aquela igreja ali estabelecida. A história nos relata que aqueles cristãos, eles começaram a anunciar, porque eles haviam aprendido em Jerusalém sobre o Messias, sobre alguém que morreu e que ressuscitou e que hoje vive. Nos versículos 20 e 21, o texto diz que eles não se contentaram apenas em falar para os judeus, mas também para os gregos. A mensagem começou a ser comunicada. Aquilo que estava talvez desconhecido começou a ser conhecido. A mensagem que chegava para aquele povo era que o Senhor era o Senhor de todos. Não era apenas dos gregos, dos judeus, mas de todos os povos. O versículo 21 diz que muitos creram e se converteram. Muitos acreditaram naquela mensagem, tomaram posse daquela mensagem e tiveram suas vidas transformadas. Ser ou não ser. Queridos, ser cristão significa crer no Evangelho, mas também compartilhar através das nossas vidas. E eu só posso compartilhar aquilo que eu vivo. Eu não posso compartilhar aquilo que eu não vivo. Então, se eu tive uma experiência com Jesus, e esse Jesus transformou a minha vida, a minha forma de ser, as minhas atitudes, então eu tenho propriedade para, de alguma forma, compartilhar isso. Então, se eu recebi paz em meio à tribulação, eu consigo compartilhar essa paz. Ser cristão é muito mais do que ter um título, mas é um estilo de vida, onde eu e você nos movimentamos e tudo aquilo que nós fazemos como um estilo de vida. É muito mais do que participarmos de uma igreja local, é muito mais do que semanalmente estarmos num pequeno grupo, é muito mais do que eu tomar uma decisão e ser batizado, participar da ceia. É muito mais do que eu ser um líder. Nós precisamos entender que, como cristãos, nós compartilhamos através das nossas vidas aquilo que Cristo fez. É muito mais do que estarmos sentados aqui, meus queridos. Mas ao levantarmos, nós expressarmos através de nós mesmos quem nós somos em Jesus. Mateus 10, capítulo 10, versículo 7, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Nós vivemos em uma época em que muitos já escutaram sobre Jesus, mas nem todos se entregaram verdadeiramente a Ele, nem todos se entregaram completamente a Ele. De nada vale ter o conhecimento, queridos, quando nós não tomamos uma decisão. Você ter o conhecimento, você ler a história na palavra de Deus, você saber que existe um Deus que cura, que transforma, que salva, não significa que você se relaciona com Ele. Isso não te traz a garantia que você se relaciona com Ele. É como se você fosse até uma prateleira, pegasse um remédio e você tomasse aquele remédio
por alguns dias até você ser curado, e você fosse lá e guardasse esse remédio. Jesus não é esse que você vai quando você precisa, você busca Ele. E quando você não precisa mais, você guarda Ele no lugar. Muitos já escutaram sobre Jesus. Muitos até acreditam sobre Jesus, mas poucos se entregaram verdadeiramente a Jesus. E aqueles discípulos, aqueles cristãos, eles se entregaram verdadeiramente. Aqueles que foram chamados de primeiros cristãos, eles se renderam ao Senhor, eles entregaram a sua vida por completo. Eles foram perseguidos. E mesmo através da perseguição, não deixaram de compartilhar aquilo que eles haviam recebido como informação. Eles saíram da sua zona de conforto. Eles criam na mensagem e compartilhavam. Eles recebiam e compartilhavam. Recebiam e compartilhavam. Jesus é o Senhor da sua vida? O que é que falta para você compartilhar dele? Jesus transformou a sua vida, a sua história. Ele fez a sua história algo novo. O que é que falta para você compartilhar dessa história? É muito mais do que temos conhecimento, queridos. Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro os judeus, depois os gregos. Queridos, como designados, nós precisamos marcar essa história como aqueles que creem, mas como aqueles que compartilham também. Como aqueles que recebem a informação e são transformados, mas que através das suas próprias vidas compartilham e deixam muito claro quem são. Ser cristão é ser evangelista, é falar das boas novas, do Messias, aquele que veio, morreu por todos nós, aquele ao qual nós lembramos hoje, que se sacrificou, mas que hoje vivo está. Mas além de evangelista, é ser também encorajador. Foram os cristãos comuns que anunciaram as boas novas, nós não temos os nomes deles registrados aqui. Nós não conseguimos encontrar quem foi que compartilhou, mas uma coisa nós sabemos, a mensagem chegou em Antioquia. Alguém compartilhou, alguém falou. Pensamos que a nossa história, como designados, como direcionados, escolhidos, nós precisamos fazer a nossa parte, talvez nós não seremos reconhecidos. Mas o que importa não é nós sermos reconhecidos, mas é Ele ser reconhecido, isso já é o suficiente. Se nós conseguimos durante a nossa história toda fazer com que Ele seja reconhecido, é suficiente. E o texto nos fala que, ao saber do avanço da igreja em Antioquia, então a igreja em Jerusalém quis colaborar com o crescimento. No verso 22 fala que enviam Barnabé. Barnabé, ele era membro da igreja primitiva em Jerusalém. E ele vai com um propósito, ele queria ver o que estava acontecendo. A palavra diz que chamou a atenção dele ver tanto gentios pagãos se convertendo pela graça de Deus. Mas eu não acredito que ele apenas saiu de lá para ver o que estava acontecendo. Ele tinha um propósito. Barnabé era um homem certo para uma missão certa. Ele tinha um propósito. E nos versos 23 e 24, ele deixa muito claro que o propósito daquele envio não era para criticar eles. O que vocês estão fazendo? Não era talvez para perguntar e talvez colocar medo neles, para desestimulá-los, não. E a palavra de Deus fala que ele alegrou, incentivou o permanecer. Queridos, ele reagiu assim porque ele estava cheio do Espírito. E a palavra de Deus diz que ele estava cheio do Espírito, e ele não apenas encorajou aqueles cristãos, aqueles que estavam lá, mas muitos foram acrescentados por conta dele. Ser ou não ser? Queridos, ser cristãos é ser encorajador daqueles que creem. Barnabé veio de outra cidade, uma média de 425 quilômetros. Quem é que você encoraja? Daqueles que estão ao seu redor. Quais são as pessoas que através da sua vida, da sua experiência, você tem encorajado e você tem feito a diferença? Eu lembro que uma das minhas primeiras experiências através da liderança aqui nessa igreja, há 13 anos atrás, eu e a Ariane, nós fomos convidados a liderar um pequeno grupo. Eu lembro que eu tinha um amigo muito próximo, alguém que na minha chegada foi essencial para eu poder conhecer verdadeiramente o amor de Cristo Jesus. Só que quando eu fui convidado para participar na liderança do pequeno grupo, eu senti que ele se afastou de mim. E eu não tive uma boa experiência com ele, uma boa experiência. E esse meu amigo que antes me apoiava,
Ele era alvo onde às vezes ele chegava até me abraçar e falava no meu ouvido: Tiago, você não é um bom líder. Ele passava outro dia, ele me abraçava: Tiago, você não é um bom líder. Depois de uns 2 anos, através do retiro Celebrando a Vida, ele fez junto comigo. E eu lembro que ao chegar ao final do retiro Celebrando a Vida, ele veio até mim e falou: Tiago, eu queria te pedir perdão. Porque naquela época, ao invés de eu ser um encorajador, eu fui uma pedra de tropeço. Porque naquela época, ao invés de eu chegar para você e aprender junto com você, eu simplesmente tive inveja. Eu não sei qual é a sua experiência diante das pessoas que estão ao seu redor, mas qual foi a última vez que você encorajou alguém? Não estou falando nem talvez seu líder, seu pastor ou qualquer outra pessoa, mas qual foi a última vez que você foi bênção na vida de alguém encorajando? Nós temos tido uma postura crítica ou simplesmente porque ele não concorda como você concorda, não acredita naquilo que você acredita, você se impõe diferente. O grande prazer que nós precisamos ter, queridos, é fazer um discípulo melhor que a gente. É eu pegar e preparar um discípulo e eu ver aquele discípulo crescer e ele ser melhor do que eu. E ele poder ir além daquilo até onde eu fui. Nós precisamos ser instrumentos da graça de Deus para sermos ponte e conectar as pessoas, e não ser muro para dividir as pessoas. Como designados, queridos, nós precisamos marcar essa história, encorajando aqueles que estão próximos. Fazendo com que aqueles que estão próximos da gente, de alguma forma, cresçam. E Barnabé, ao chegar lá, ele olhou para aquilo e falou: uau! Lá atrás nós falamos e hoje vocês estão aqui fazendo isso, que sensacional. E muitas vezes, queridos, nós ao invés de nos alegrarmos, nós somos pedra de tropeço. Ser cristão é ser evangelista, é ser encorajador. Mas ser cristão também, queridos, é ser exemplo. Barnabé, ele precisava de ajuda, ele não poderia ficar sozinho. Então ele vai e procura por Saulo. E no versículo 26 diz que durante um ano inteiro eles se dedicaram e ensinaram muito. Eles fizeram discípulos durante um ano inteiro. E aí nesse momento da história acontece algo extraordinário. É onde pela primeira vez chamam os cristãos. Pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. E o mais interessante, queridos, é que não foram os cristãos que deram esse nome para eles. Não foram os cristãos. Eles não se chamaram de cristãos, mas eles foram chamados. Aqueles que não criam tiveram que inventar um nome. E que nome melhor dar senão cristão? Quem é que normalmente chama crente de crente? O descrente. Lá vai o crente. Aí chegou o crente, tem cheiro de crente, come como crente. Queridos, eles tinham uma referência. E a referência foi: bom, se eles fazem tudo para Cristo, então vamos chamar de cristãos. Eles tinham uma influência, queridos. E essa influência deixava muito claro para quem eles viviam. Deixava muito claro. Lembra do soldado Alexandre? Ou você se comporta como um guerreiro, ou você muda de nome. Não tem como você ter outra possibilidade. Ser ou não ser, ser cristão significa representar o nome de Cristo em tudo e em todo o lugar. Esses cristãos, eles honravam o nome do Senhor com as suas palavras, com as suas atitudes. De maneira visível, eles deixavam isso. Não era só da boca para fora. Se você se chama cristão, você foi chamado para representar a Cristo. Quando nós olhamos para a vida de Barnabé, e nós olhamos a forma como ele agiu, a forma como ele se comportou, e ele chamou Saulo, ele precisava de ajuda. Ele precisava de ajuda, e olha a marca de um cristão: humildade, simplicidade. Ele reconheceu que precisava de ajuda, ele poderia falar simplesmente: não, eu consigo, eu posso. Quais são as marcas hoje na sua vida que faz com que as pessoas olhem para você e falem: aí está um cristão? Quando você está dentro da sua empresa, na sua universidade, na sua escola, dentro da sua casa, quais são as marcas de Cristo na sua vida que faz as pessoas olharem para você e falar: uau, aí está um cristão. Aí está alguém que foi transformado, alguém que foi restaurado, alguém que foi salvo, regenerado. Quais são as marcas na sua vida?
Como designados, nós precisamos marcar essa história sendo exemplos vivos de pessoas que representam Jesus. Em tudo que fazemos. Em tudo que fazemos. Martinho Lutero, certa vez, disse: ser um cristão significa ser um pequeno Cristo e nada mais. Ser como Jesus. Amar como Jesus. Perdoar como Jesus. Nós cantamos isso hoje. Ser cristão significa ser um pequeno Cristo. E, queridos, nada mais. Não precisamos inventar mais nada. Quando nós olhamos para Atos capítulo 11, nós percebemos que uma das responsabilidades como cristãos é nós compartilharmos as boas novas. Nós encorajarmos e sermos exemplos. Nós também podemos entender que um cristão ele precisa ser sensível ao Espírito Santo. Sensível. Estar sensível, um canal, um instrumento nas mãos de Deus. E no versículo 27, alguns profetas foram até Antioquia. O profeta ele era direcionado para exortar, para encorajar e para de alguma forma consolar a igreja. E no versículo 28, o profeta Ágabo, ele através do Espírito Santo, ele avisou aquela igreja. Ele deu um aviso, ele falou que uma grande fome sobreviria sobre todo o mundo romano. Uma grande fome. Qual foi o pensamento e atitude daqueles cristãos? É óbvio, quando você recebe uma informação dessa, você vai parar, tá, ok, vamos correr atrás para poder ter suprimentos, para poder guardar e vamos nos planejar. Só que eles fizeram muito mais. Eles fizeram muito mais. E que tal também nos prepararmos para ajudar aqueles que não têm condição? E que tal também nos prepararmos, nos esforçarmos para sermos bênção na vida daqueles que não têm condição? E a palavra de Deus fala que nos versículos 29 e 30 que eles se reuniram e enviaram uma oferta. Antioquia era uma cidade rica. E Deus estava preparando aquele povo para ser bênção, para ser instrumento dele. Queridos, ser ou não ser. Ser cristão significa estar sensível ao Espírito Santo. Você é uma pessoa sensível a tudo que está ao seu redor? Quando você escuta o noticiário durante a semana, e aquilo que você recebe como informação, isso incomoda teu coração? Quando você está no seu ambiente de trabalho e um amigo vem compartilhar com você um problema, uma situação, você está sensível a isso? Você se importa? Se nós pudéssemos resumir em uma frase a ação desses cristãos como aqueles que estão sensíveis ao Espírito Santo, a frase seria: a função dos cristãos é diminuir a dor dos que sofrem. A função dos cristãos é diminuir a dor dos que sofrem. Se nós olharmos no versículo 29, fala que cada um segundo as suas possibilidades ajudou. Na nossa percepção, às vezes, que nós criamos, é que ajudar alguém, eu preciso ter muito dinheiro no bolso. Eu preciso, de alguma maneira, ter capacidade. Queridos, cada um conforme a sua capacidade. Qual é a sua capacidade hoje? O que é que você consegue? Aquilo que você tem alcance para poder fazer, para ser bênção na pessoa que está do seu lado. Qual é a capacidade que você tem? Muito mais do que colocar a mão no bolso, querido. Deus nos chama para diminuir a dor daqueles que sofrem. Se nós olharmos para a história de Atos, a história ela começou com os cristãos de Antioquia sendo encorajados por Barnabé, depois por Ágabo, e agora no final esses irmãos podendo abençoar o povo de Jerusalém. Começando como alvo de encorajamento, agora terminando como fonte de encorajamento. Esse é o verdadeiro retrato de como discípulos de Jesus nós precisamos fazer. Nós recebemos e nós compartilhamos. Em fevereiro agora nós vamos, toda a juventude, a gente está mobilizando, jovens e adolescentes, nós vamos para a União da Vitória. A nossa viagem, nossa missão de carnaval. E o pastor Daniel, que é da PIB, que vai nos receber, ele está, pensa numa pessoa animada. Ele está animadíssimo. Ele conheceu o projeto esse ano. Nós entramos em contato com ele esse ano, ele está animadíssimo, a igreja está animada, a cidade está animada. E semana passada, uma equipe nossa foi até
lá aquela cidade, o Tom estava lá, o Wesley, e eles compartilhando com a igreja. Em determinado momento o pastor parou e falou assim: olha, esse ano eles estão vindo aqui, mas ano que vem quem vai fazer viagem missionária somos nós, como igreja. Nós vamos alcançar todas essas cidades. Queridos, a nossa missão é fazer com que as pessoas que estão recebendo de nós algo possam falar: uau, eu também posso fazer, eu também posso compartilhar, eu também posso fazer parte de algo, do movimento, daquilo que Deus tem. Esse é o ciclo daqueles que vivem para Deus. Eu recebo, eu compartilho, eu não deixo retido em mim, não deixo parado em mim, eu simplesmente compartilho. O cristão não é um reservatório de bênçãos de Deus, o cristão é um canal da bênção de Deus. Quando nós deixamos só para nós perdemos a oportunidade de fazer com que pessoas que estão ao nosso lado sejam abençoadas também. Como designados, nós precisamos marcar essa história sendo cristão que está sensível ao mover de Deus. Você está sensível ao mover de Deus? Você tem deixado de alguma forma o Espírito Santo falar ao teu coração, movimentar o teu coração? Ser ou não ser? O texto ele não diz que nós temos o poder de sermos cristãos, mas é pela força do Senhor. E no versículo 21 diz que a mão do Senhor estava com eles. A mão do Senhor. Sem a mão do Senhor, queridos, eu ouso dizer que ninguém teria falado e ninguém teria crido. É ou não é que nós precisamos na força do Senhor? O que é que te motiva? O que é que te mantém? O que é que faz você amanhã acordar, levantar e, como designado, prosseguir e falar: Deus, essa semana, através do teu Santo Espírito, eu vou deixar marcas por onde eu passar. Se não for a força do Senhor, se não for a mão do Senhor que vai te levar, é pela graça do Senhor que nós podemos ser. É pela graça do Senhor que nós podemos reconhecer que só nele nós vamos poder ser. O verdadeiro cristão é reconhecido pela sua maneira de viver. Não adianta você dizer que crê em Jesus, mas você continua com as mesmas práticas. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se você teve o reconhecimento de quem Ele é para a sua vida, e você diz que foi transformado, mas não muda de atitude, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. A palavra de Deus em Colossenses 3, 8 ao 10, nos afirma que mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, ao qual está sendo renovado em conhecimento à imagem e semelhança do Criador. Não viva com um velho homem, mas um novo que lhe foi apresentado. O verdadeiro cristão é reconhecido pela sua maneira de viver. 1 Pedro 2,9: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorificam a Deus no dia da sua intervenção. Vivam de maneira digna. Vivam de maneira digna. Um direcionamento que o próprio Senhor nos dá para que a gente, como designados, a gente possa marcar essa geração. Eu não sei qual é o seu desafio na sua caminhada com Deus, mas quando eu olho para o livro de Atos, e tudo aquilo que como igreja a gente já tem escutado, sido desafiado, tudo aquilo que de alguma maneira nós temos crescido e aprendido para que a gente possa fazer com que o ano de 2020 seja um ano totalmente diferente daquilo que nós já vivemos até então. Mas quando eu olho a responsabilidade que eu tenho de carregar o nome de cristão, queridos, eu precisei parar. Essa semana literalmente eu parei, eu falei: Deus, me fala tudo que eu estou fazendo de errado. Por favor, eu não quero de alguma maneira fazer com que as pessoas olhem para mim e não consigam perceber mudança. E não consigo ver em mim aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou compartilhando. Deus, por favor. Eu comecei a notar algumas coisas que na minha cabeça estava resolvido, queridos. Eu não sei na sua vida o que hoje talvez você precisa reconhecer. Mas tudo que eu não quero é precisar mudar de nome. Tudo que eu não quero é fazer com que, de alguma maneira, a minha vida não honre e não glorifique ao meu Deus. Ser cristão é muito mais do que um título.
É muito mais do que você ser membro dessa igreja, ou talvez de outra igreja, se você está visitando. É muito mais do que isso. Ser cristão é você representar o Senhor Jesus por onde você passar. Qual é o nosso desafio? Como designados, nós precisamos marcar essa história sendo exemplos vivos de pessoas que representam Jesus por onde passam e em tudo que faz. A questão é ser ou não ser. E a decisão é tua. A decisão não é do seu cônjuge, dos seus pais. A decisão não é do seu líder, do seu pastor. A decisão é única e exclusivamente tua. E quando nós somos desafiados aqui essa noite, queridos, a falar do amor de Cristo Jesus, a compartilhar das boas novas, esse é o seu desejo? Você deseja fazer isso na sua vida, através da sua vida? No seu comportamento, da forma de você vive e no seu compartilhar? Esse é o seu desejo de compartilhar as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus? Quando você pensa nas pessoas ao qual você pode ser bênção e encorajando essas pessoas, o seu desejo essa noite é você falar: eu vou sair daqui essa semana, eu vou fazer com que a minha vida seja bênção na vida das pessoas, eu vou encorajar essas pessoas. Quando você olha a responsabilidade de nós sermos exemplos, o seu desejo essa noite é você sair daqui falando: Deus, se existe algo em mim que eu não estou conseguindo perceber, que eu estou sendo falho, que eu não estou sendo exemplo, fala comigo. Talvez você não está de alguma maneira sendo sensível àquilo que o Espírito Santo está querendo falar. Eu não sei qual é o seu desafio essa noite, mas eu queria convidar nesse momento você fechar os seus olhos. Você fazer desse momento o seu tempo com Deus, aonde de alguma maneira, quando nós olhamos para esses cristãos que foram chamados, eles não se chamaram, mas eles foram chamados de cristãos. Nessa noite você se colocar na presença dele com a certeza de que se você é chamado cristão, você tem uma grande oportunidade de viver como um cristão. E talvez você esteja aqui essa noite e você precisa reconhecer Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você esteja aqui essa noite e você precisa de uma maneira falar: Senhor, essa mensagem que foi compartilhada, essa mensagem que de uma maneira lá atrás alcançou milhares e milhares de pessoas, precisa me alcançar também. Talvez essa noite tudo que você precisa falar é: Senhor, eu entrego a minha vida por completo ao Senhor. Eu não quero apenas conhecer, saber a história, eu não quero apenas ter o conhecimento, mas eu quero me relacionar com o Senhor. Eu queria convidar nesse momento todos a se colocarem de pé. Eu queria, em primeiro momento, fazer um desafio para você que precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E que nessa noite você quer sair daqui com o nome cristão, aquele que representa a Cristo. E com os olhos fechados, eu quero convidar você que quer entregar a sua vida por completo ao Senhor Jesus, a fazer uma oração comigo. E você dizer: Senhor Jesus, nessa noite, eu reconheço o Senhor como meu Senhor e o meu Salvador. Nessa noite, Senhor, eu reconheço que o Senhor é muito mais do que uma história, é muito mais do que um conhecimento que eu posso ter, mas eu posso me relacionar com o Senhor. E nessa noite, eu quero me entregar por completo, porque o meu desejo é diariamente buscar a sua presença e viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim como cristão. Eu entrego a minha vida ao Senhor e aceito ao Senhor Jesus como Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Se você fez essa oração, se nessa noite você reconhece o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, todos com os olhos fechados, eu queria pedir para você levantar uma de suas mãos. Quero só saber onde você está. Eu queria orar pela sua vida, colocar diante de Deus. Se você nessa noite entregou a sua vida ao Senhor Jesus, se nessa noite você consagrou a vida dele, levante uma de suas mãos. Amém. Amém. Meu segundo desafio é para você que é cristão, para você que nessa noite que está aqui reconhece diante da presença de Jesus. E ao lermos a história de Atos capítulo 11, ao sermos desafiados a entender que nós precisamos falar do amor de Cristo Jesus, esse amor que nos alcançou, ao sermos desafiados que nós precisamos encorajar aqueles que estão ao nosso lado,
e sermos exemplos, e estarmos sensíveis ao toque do Espírito Santo. Se de alguma maneira Deus falou ao seu coração, nós vamos ser ministrados agora através dessa canção. Eu queria desafiar você a ter um tempo com Deus. Eu queria desafiar você, e mesmo no seu lugar, você dobrar os seus joelhos e você falar: Senhor, nessa noite eu tomo uma decisão. Senhor, nessa noite eu reconheço que eu preciso talvez tomar algumas decisões na sua presença. Mas eu quero desafiar você neste momento, enquanto nós somos ministrados por essa canção. Se Deus falou ao seu coração, e se você entende que nessa noite você precisa, na presença do Senhor, tomar alguma decisão, dobre os seus joelhos, e depois eu quero orar pela sua vida. Faça isso em nome de Jesus. Com amor eterno Ele me atraiu, com amor sincero me conquistou. Com amor eterno Ele me atraiu, com amor sincero me conquistou. Seu grande amor me transformou, imenso amor me restaurou. O amor de Deus, seu grande amor me transformou, imenso amor me restaurou. O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Pai amado, nessa noite nós somos gratos ao Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá a liberdade de caminharmos representando ao Senhor, Pai. E dentro dessa responsabilidade nós precisamos entender cada vez mais, e queremos entender, Pai, o nosso papel, aonde diante de uma entrega completa que nós temos do Senhor, aonde diante da sua presença nós podemos caminhar como aqueles que vão deixar marcas por onde passam. Nosso desejo ainda essa semana, Pai, é nós refletirmos isso, é nós reconhecermos a importância e a responsabilidade que como cristãos nós temos, e refletir em tudo aquilo que nós vamos fazer, Pai. Por onde passarmos, que nós possamos perceber a importância de nós compartilharmos a sua palavra, a importância de sermos aqueles que encorajam uns aos outros, a importância de sermos exemplo, e a importância de estarmos sensíveis ao toque do Teu Santo Espírito, Pai. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe das nossas necessidades, mas nessa noite nós reconhecemos, Pai, que o Seu amor nos alcançou, e porque nos alcançou nós somos cristãos, aqueles que Te representam, aqueles que deixam marcas, como uma igreja viva por onde passa. Eu coloco a vida de cada um aqui, Pai. Coloco a nossa igreja diante do Senhor, pedindo direcionamento, Pai. Que consigamos a cada dia mais e mais caminhar como designados, direcionados pelo Senhor, escrevendo os atos do Teu Santo Espírito por onde passarmos, Pai. Faz da nossa vida cada vez mais, Pai, alguém que vai compartilhar, alguém que vai encorajar, alguém que vai ser exemplo e vai estar sensível ao Teu Santo Espírito, Pai. Eu louvo ao Senhor, eu consagro diante do Senhor a vida de cada um desses, e peço a sua bênção em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.